Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vê aqui hoje é do canal Mangake. O poder final e a influência de Luffy após o One Piece. Vamos ver então o que ele vai falar aí. O poder final de Luffy é uma parada interessante. Não sei se ele vai comentar diretamente sobre isso, dizendo assim, ele vai estar mais forte que tal, ele já vai estar no nível... Não que ele mesmo disse que não existe nível de poderes em One Piece, né? Não existe nível Yonko e tal, são coisas que os fãs diretamente colocam, só que meio que são coisas que dão a entender quando a gente fala no anime, né? Vamos dizer assim, pelo que eu entendo, pelo menos assim de fora, é que tem sim ranqueamento de níveis, só que não são comentados sobre, mas existe sim, porque quando o cara comenta o nível Yonko, é porque a gente conhece que os Yonkos eles são considerados mais fortes, e é dito isso no anime, então talvez por isso que os fãs classifiquem, mas como ele não fala diretamente sobre isso, não sei se ele vai dar um nível de poder aí pro Luffy, mas a influência, na verdade o poder final e a influência de Luffy após o ano, talvez ele comente alguma coisa assim, algum nível de poder, dizendo que ele vai estar aí comparado aos Yonkos, não sei, então me contradizendo o que eu mesmo estou dizendo agora aqui. Vamos assistir pra ver que ele vai falar melhor do que ficar teorizando aqui. Se vocês estiverem gostando dos reacts do canal, já deixa o like aí, se inscreve no canal antes de você lembrar, receber as notificações. Não esqueça de dar uma passada lá no roxinho, tá aí na descrição o link. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. No mundo de One Piece não existem perguntas ou respostas simples. É como a maré que muda a cada fase da lua. E dúvidas são em grande parte o que movem as velas do navio de Mil Sóis. Uma dessas grandes dúvidas é: qual vai ser o poder e influência de Luffy depois do arco de Wano? Teremos outras pessoas assumindo o posto dos Yonkos? Luffy será definitivamente alguém poderoso em uma escala que poucos conseguiram chegar? Ele terá mais territórios? Quer achar as respostas para estas perguntas? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Vamos ver então, vamos ver o que ele vai falar aí. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre uma grande pergunta: como será Luffy após o arco de Wano? Ele será definitivamente um Yonko, um imperador, terá força que será reconhecida por todos os mares. Alguém vai assumir o posto de Yonkos? Como fica essa questão de influência, poder, recompensas? Assiste até o final porque esse vídeo tá bem legal. Mas é óbvio que se você é novo aí no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. Ativa o sininho para receber todos os vídeos. E agora com vocês, como fica Luffy após o arco de Wano. Para entendermos como será o poder e mesmo influência de Luffy após o arco de Wano, precisamos analisar o impacto de Luffy no mundo de One Piece desde a sua partida até agora. Podemos pegar as partes que compõem a espinha dorsal que colocaram Luffy com uma recompensa atual de 1,5 bilhões e sendo considerado o quinto imperador. O primeiro choque de grande importância de Luffy, sem dúvidas, foi confrontar os Chichibukais. Vejam bem, porque tínhamos esse sistema de corsários, os senhores da guerra, piratas que agiam sob a bandeira do governo mundial. Sempre falamos sobre a balança de poder, mas não nos aprofundamos nisso. Devido à grande quantidade de piratas no mundo de One Piece, o governo mundial nunca conseguiria ou poderia se livrar de todos eles. Por conta disso, os fuzileiros navais de alto escalão decidiram que seria uma boa ideia contratar alguns dos piratas mais fortes e influentes para se livrar dos piratas mais fracos. Isto não significa que o governo mundial gostasse dos Chichibukais. Na verdade é exatamente o oposto. Eles eram um mal necessário para o equilíbrio, pois ao mesmo ponto eram peças que podiam ser sacrificadas. A marinha, para enfrentar um único imperador, precisa mobilizar praticamente todas as suas forças. Os Chichibukais eram em grande parte faz sentido, a sua maneira de darem a melhor chance possível de lidar com os imperadores sem grandes perdas para eles. Afinal, sabemos que pelo menos 3 dos Chichibukais que vimos até agora enfrentaram pessoalmente um dos imperadores e sobreviveram para contar a história: Moria, Crocodile e Mihawk. Isto os tornaram extremamente valiosos
na balança de poder. Então chega Luffy, que derrotou 3 deles, Crocodile, Doflamingo e Momo, e expôs uma grande parte podre dessa aliança. Hancock, Kuma, Jinbe, Mihawk e Law se tornaram aliados não oficiais dos Chapéus de Palha. Luffy desafiou diretamente o governo mundial, forçando-os a reagir. Talvez você não pense muito nisso, mas Luffy é indiretamente responsável pela destruição do sistema dos Chichibukais. Peguemos outros grandes pontos. A guerra declarada contra o governo mundial para salvar Nico Robin. A bandeira queimada foi uma das coisas mais absurdas já feitas por um pirata. E não feliz o suficiente, Luffy socou um dragão celestial. Ele invadiu Impel Down e escapou, onde correu em direção a Marineford para salvar o seu irmão Ace. Nunca vou me esquecer da reação primeira vez que eu vi essa cena. Uma verdadeira afronta, tocou o Oxbell, o sino da praça de Marineford, 16 vezes, indicando o fim de uma era e o início de uma nova. Agora, Luffy está interrompendo o próprio sistema Yonko. Ele formou alianças para derrotar Kaido, mas antes disso envergonhou Big Mom perante o mundo quando o jornal noticiou uma vitória sua sobre ela. Mais uma vez, você talvez não tenha notado, mas assim como Luffy forçou a dissolução dos Chichibukais, ele forçou 2 Yonkos a fazerem uma aliança, a pior delas. Se não fosse por Luffy, não teríamos os Piratas Rocks voltando. Hoje o mundo vê Luffy como pirata notório, com uma recompensa de 1,5 bilhão, com um nível sim de influência de um Yonko. Ele é o 5º imperador. E como o céu tem tantas estrelas, o mar tem a mesma quantidade de piratas. Luffy é o líder atual da pior geração. Luffy começou como uma pedra no sapato e hoje é uma rocha sobre a cabeça do governo mundial. É interessante fazer um paralelo com os Yonkos, que são piratas que na verdade se acomodaram em seus territórios e buscavam mais e mais poder para por fim conseguir derrubar os outros imperadores e com isso colocarem as mãos no One Piece. Só que estamos falando de uma preparação muito lenta durante quase toda a grande era da pirataria, 24 anos. E o que torna Luffy o grande protagonista é que ele está sempre ativo, mudando as pessoas e mudando o mundo ao seu redor. E tudo isso em poucos anos de jornada. Supondo que Kaido e Big Mom sejam derrotados após o ano, o que assim como a eliminação do sistema dos Chichibukais vai mudar drasticamente a ordem mundial atual. Como o mundo verá Luffy? Depois de Wano, ele deve ser reconhecido não apenas como um imperador, mas também como superior à maioria dos outros Yonkos. Não em força individual. E por que eu digo isso? Escalonamento de força não significa nada para os olhos do mundo. Bug, enquanto sendo um Chichibukai com sua grande influência, assustava a todos justamente por isso. A mítica lenda criada em volta dele sem nem mesmo mover um dedo sequer. Então Luffy após o ano será reconhecido como a maior força em questão de influência e perigo imediato para o governo mundial. Ele terá impedido uma força que nem mesmo a marinha ousou desafiar. E enquanto os Chichibukais derrotados poderiam ser encobertos com mentiras, os Yonkos é impossível, pois a marinha não pode fazer nada tão profundamente assim dentro do novo mundo. Luffy após o ano provavelmente terá 3 poneglyphs vermelhos de posse, estará bem próximo do tesouro One Piece e de desvendar a verdade do século perdido. Ele tem ligações com os revolucionários, com vários ex-Chichibukais, com Yonkos e com fortes forças independentes como Silver Rayleigh e mesmo Zunisha e membros dos Supernovatos. Quase todos os grandes eventos dos últimos anos ele foi fator importante. Luffy foi e será ator principal de qualquer grande espetáculo que venha a acontecer. Vocês podem prever aí a próxima manchete de Big News Morgan depois que acabar o arco de Wano? Você acha que no título desta matéria teremos o nome de Luffy vinculado ao Imperador escrito? Ou teremos por fim a primeira menção ao futuro rei dos piratas estampado nessa manchete? E aqui chegamos a uma pergunta também muito feita. Kaido e Big Mom, caso venham a cair,
quem assumiria o posto de Yonko. E esta pergunta é feita de modo completamente errado. O correto é: teremos tempo e calmaria para novos Yonkos assumirem esses postos e territórios? Kid, Lau ou outros da pior geração, até Bug, eles vão ter tempo para isso? Ou uma grande guerra será iniciada em Wano e ela vai se estender até o fim da série? Mas independente de qual pergunta você faça ou no que você acredita, entenda uma coisa: com o rei, quem precisa de imperadores? Eles não existirão mais. Notem que após o ano, Luffy terá diversas forças aliadas a ele. Ele já tem a grande frota que está apoiando ele pelas costas, incluindo os piratas do coração como uma aliança. Ele tem o apoio indireto dos grandes reinos como Arabasta, Ilha dos Homens Peixes, Dressrosa, entre tantas outras. Para somar mais os revolucionários, piratas Kuja e todas as Amazonas, os Minks, até mesmo um fragmento da marinha pode acabar virando de lado, a Sword. Kobe pode ser importante para isso. Temos Smoker e mesmo o Almirante Fujitora sempre se questionando sobre muitas coisas. Todos os supernovas, até mesmo os que pouco aparecem, como Jerry Bonnie, podem se aliar. Remanescentes dos piratas do Barba Branca e, por que não, o próprio Ruivo e toda a sua tripulação monstra que tem nível de Yonko. Uma arma ancestral, Poseidon é o grande trunfo de Luffy, sem dúvidas. E isto é o que teremos após o arco de Wano. Luffy juntando o mundo inteiro, o maior poder dos mares em ação. A força capaz de tornar inimigos em aliados. Mas uma grande questão ainda fica em aberto. Luffy realmente estará no nível de Yonko após o arco de Wano em termos de força? Todos nós sabemos que Luffy tem um longo caminho ainda a percorrer antes de poder mostrar que realmente consegue enfrentar um Yonko. Quem dirá 2, mas em algum momento isto vai acontecer, pois Luffy tem cartas na manga. Mesmo treinando e aprendendo novas habilidades, ele ainda tem muitas coisas para nos mostrar. Analisem a luta dele contra a do Flamengo. Foi Luffy testando a sua quarta marcha e o controle de haki de armamento mesclado ao seu fruto. Contra a Katakuri foi mais um aprendizado sobre como utilizar o haki de observação. E agora contra os Yonkos ele vai usar isto efetivamente junto com novas habilidades. O Ryuou não faz mágica, pelo contrário, é um conceito bem básico que Zoro treinava quando ainda era uma criança lá na vila Shimotsuki. Porém Luffy foi além quando aprimorou para o efeito de causar danos de dentro para fora. Mas como eu disse, Ryuou não faz mágica. Não é o suficiente para Luffy derrubar Kaido ou Big Mom. E aqui entra o brilhantismo de Luffy: as cartas na manga não utilizadas. O seu Red Rock que ele usou no capítulo 1000 foi uma amostra disso. Ele feriu Kaido ali? Não, mas com certeza o fez sentir dor desse golpe. O Red Rock é a evolução do Red Hawk, que é feito durante a segunda marcha. O Rock veio na terceira engrenagem de Luffy. Ele ainda guarda mais uma certamente para sua quarta marcha. Se lembrem de Doflamingo vs Luffy novamente. Doff era um lutador habilidoso com grande experiência e uma Akuma no Mi apelona e ainda por cima desperta. Luffy o venceu com sua engrenagem recém-descoberta, obtida após o treinamento com babuínos, jacarés e crocodilos, tudo isto feito numa selva. Luffy ainda tem grandes trunfos e que vão um pouco mais longe em afirmar que ele não usará tudo contra Kaido e Big Mom. Luffy ainda tem seu despertar, sua quinta marcha e o haki do rei avançado, se é que possa existir. Após o ano, Luffy terá o poder definitivo de um Barba Branca jovem, um Garp no seu auge ou um lendário Gold Roger? Ainda não. E tudo isso por uma simples equação que se chama Barba Negra. Luffy versus Barba Negra é o ponto culminante da história de One Piece. Um deles se tornará o rei dos piratas e eles vão lutar um contra o outro em algum momento. Luffy estaria forte o suficiente até então, mas ainda vai precisar se superar para alcançar os níveis que eu citei e derrubar Barba Negra. Luffy será um Yonko definitivo? Sim e não. Sim em termos de força, posição, influência e poder. Não em termos de sistema Yonko, que será completamente destruído por ele. Na grande hipótese de que dois grandes imperadores sejam abatidos, Barba Negra vai conseguir o que quer. Ele sempre consegue. Shanks e Barba Negra
podem ter também uma batalha que foi pronunciada há muito tempo. E isto é até mesmo uma bandeira negra. Só tô na espera do destaque do que o Oda falou. Antes teríamos 13 Yonkous ativos após a queda de Kaido e o cara Bigmon. de cabelos vermelhos sobrará apenas 2, apenas Luffy e Barba Negra como ameaças de nível imperador e prontos para brigar pelo trono. Luffy terá poderes sim que rivalizam contra qualquer pirata atual da ativa após o ano, mas sempre podendo mostrar mais poderes. A questão em aberto são as configurações após o ano. A luta atual pode se estender até a Grande Guerra Mundial. E tudo isso que eu disse nesse vídeo talvez não faça qualquer sentido, pois Kaido e Big Mom ainda estariam ativos e ainda poderiam lutar pelo título de Rei dos Piratas. Como eu disse, a maré sempre muda, meus amigos. Em One Piece não existe perguntas simples e muito menos respostas simples. Se Luffy derrubar esses 2 Yonkous agora, força, infâmia, poder, aliados e influência não vão faltar para ele ser definitivamente a maior ameaça que se move pelo mundo. Pelo tempo que falta ainda pro One Piece acabar, possivelmente vai cair. Vão cair. Então é isso, galera. Esse é Luffy após o arco de Wano. Na hipótese de que Kaido e Big Mom caiam agora, certamente ele vai sair com um renome tão grande que o governo mundial vai ter que se mover. Luffy não vai ser somente uma pedra no sapato. Ele vai realmente ser uma ameaça daquelas que precisam ser apagados da história. Uma luz que precisa ser completamente apagada. Então a pergunta é: Kaido e Big Mom caem agora ou continuam? Se eles caírem, certamente Luffy será bem poderoso, terá um nível de Yonkou, mas ainda vai faltar muito, vai ter que evoluir muito, se superar, mostrar evolução para conseguir superar a maior ameaça de todas, que é Barba Negra. E claro, né, não podemos esquecer da equação misteriosa, o X da questão. Insama, que nem mostrou ainda a que veio pro mundo de One Piece. Espero que vocês tenham gostado. Insama não deve ser o que a gente imagina, Se você mano. gostou, deixa um like pra eu saber. Não deve ser alguém assim tão absurdamente poderoso. Valeu por assistir. Quem sabe só influente, eu acho, né? Mano, muito bom, cara. Os vídeos do manga aqui são de outro nível, mano. A qualidade dele de prestar, de saber do assunto que ele tá falando, de emergir naquele assunto e trazer pra gente as curiosidades e as coisas que vão acontecer. É incrível, é incrível. Eu acho que assim, seria uma parada interessante. Eu acho que o Luffy talvez seja conhecido no final do One Piece como um rei sem reino, alguma coisa do tipo assim. Porque o Luffy já demonstra a liberdade que ele quer, por isso que ele quer ser o Rei dos Piratas, porque pra ele esse é o cargo que ele tem que ter pra ser a pessoa mais livre de todas. E ele demonstra isso já destruindo o Império dos Yonkous, né? Ele quer destruir como funciona ali a linha do Império dos Yonkous, tendo pessoas ali que apoiam eles porque dependem dos Yonkous e coisas do tipo. Ele simplesmente tem pessoas apoiando eles, pessoas livres, pessoas que não necessariamente ele quer que apoiem ele simplesmente quer que as pessoas sejam livres pra fazer o que elas quiserem no país dela, onde elas vivem, e serem felizes. É só isso que ele quer. E ele vai em algum momento destruir todo esse reino de Yonkou e outras pessoas poderosas que tem por fora, inclusive a marinha, né, essas coisas assim, que talvez até seja alguma parada relacionada a todo o mundo aí que ele libertou de Yonkous, do Barba Negra, entre outros aí, depois indo contra a marinha. Imagina todo o mundo indo contra a marinha e assim todo mundo tendo a sua liberdade e o Luffy conseguindo ser o que ele quer. Eu também acabei mudando de ideia desse vídeo aqui sobre umas coisas que eu tinha, achando que quem sabe o Barba Negra se tornasse Rei dos Piratas antes do Luffy. Eu acho que isso não vai acontecer, porque eu acho que, sei lá, desde o início do anime a expectativa do Luffy ser o Rei dos Piratas, claro que quebraria um baita clichê, vamos dizer assim, porque todo mundo sabe que o Luffy vai se tornar Rei dos Piratas e alguém se tornar antes seria uma quebra de clichê grandíssima, mas ao mesmo tempo tudo que teorizam por aí praticamente o Oda vai lá e troca ou não acontece porque ninguém consegue acertar. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente já imaginou e possivelmente não vai acontecer. Então se quiserem comentar algo aí, teorizar alguma coisa, podem deixar nos comentários. Se vocês tiverem gostado desse react aqui, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Também não esquece de dar uma passada lá no site roxinho, tá aí na descrição. E até a próxima. Falou!